Já viu The First Omen, na Primeira Profecia? Então bora conversar. Uma das coisas que me chocou bastante, né, a classificação indicativa desse filme era 18 anos, e na sala de cinema a coisa fez jus aos 18, assim, eu fiquei surpresa. A primeira coisa que me veio, assim, né, na sala de cinema, eu disse, cara, esse filme, ele foi feito por uma mulher. E dá pra ver, né? Vamos começar pelo começo, né? Quando a gente assiste a Profecia original, lá nos anos 70, a primeira pergunta óbvia que vem é, ok, tá, Demian, Anticristo, parará, mas de onde vem esse guri? Claro que isso vai envolver um útero, né? Pode ser filho do capeta, pode ser filho do que seja, mas tem um útero ali pra ele. Vai ter esse rolê do corpo feminino, né? E se torna um body horror, que é esse filme de terror que vai ter o corpo, né? Não só pro corpo feminino, mas as outras paradas que rolam mega explícitas, né? Também. Mas o que nós temos? Nós temos abusos, né? Pra geração desses bebês e isso poderia ser, assim, um deleite, né? A gente teve... Não vou criar grandes polêmicas aqui, mas lembrando de um rolê muito parecido, que é o Bebê de Rosemary, como foi filmado. E eu acho que aqui as escolhas da Arkasha Stevenson são muito, muito fundamentais. Ter esse olhar de como nós vamos mostrar o corpo feminino sem uma exposição, sem um prazer em cima do que tá rolando, nossa. E a cena do parto, que a Margaret testemunha ali, né? E aquela cena, né? Ela vai ali mostrando os utensílios médicos e tal, e na hora me remeteu direto Dead Ringers, né? Gêmeos, mórbida semelhança. E, nossa, a diferença, né? As escolhas, a forma do que mostrar e como mostrar, né? Tu tem a agressividade, aquela mão saindo dela, e é uma coisa que tu não vai experimentar qual outra coisa que não repulsa, que não o mesmo sentimento que a Margaret tá tendo ali de horror, né, da experiência que aquela mulher tá passando. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, né? O que mostrar, como mostrar nesses filmes de body horror, tendo as mulheres como centro, né, tendo a mulher como foco, sem trazer um voyeurismo sobre as situações. E isso puxa também, em relação a diretor e co-roteirista, a questão da formação da Arkasha. Ela é formada em fotojornalismo. E isso traz duas coisas, né? Uma, o olhar fotográfico desse filme é lindo, os enquadramentos, a textura, a cor, toda essa ambientação que ela traz e a forma de como engrandecer o filme através do visual, né? E outra coisa que ela puxa também é a questão ali política que se vivia na Itália nos anos 70, os anos de chumbo, né, dos anos 60 a 80, e ela traz essa coisa muito do fotojornalismo, né, de ter a Margaret ali exposta a todo aquele caos e violência, digamos assim, e fugindo, né, e sendo perturbada por aquilo. É uma coisa muito interessante que eu vou ressaltar aqui, a questão igreja e política, né, esse vídeo vai ficar controverso. Mas essa questão que eles trazem no filme, né? Nós temos duas vertentes na igreja. Uma que é trazer o anticristo para fazer a humanidade ver os horrores e voltar o seu olhar para Deus, né? Ou que seja, mas a vida religiosa, né? Ao lar perfeito e normativo e aos bons costumes. E isso me remete muito a esse livro maravilhoso que é Caliban e a Bruxa, da italiana Silvia Federici. Nesse livro ela fala sobre... Ela vai mais além, né, falando sobre a caça às bruxas e toda essa questão de como essa perseguição contra a mulher e essa perseguição política vinha muito da igreja também ditando regras e o quanto isso ajudou o capitalismo. Recomendo demais esse livro. Fiz esse grande parênteses, mas eu acho que é bem importante entender os contextos, né, entender que o horror ele pode ser algo maior do que só jump scare e coisas assim, né? Ele sempre traz uma questão política e isso vem da nascente do terror também, né? A nascente do horror, lá começando por filmes do expressionismo alemão, como Caligari e questões assim do pós-Primeira Guerra, né? Achei uma coisa muito interessante também a questão dos simbolismos que ela traz e um dos que mais me chamou a atenção foi a aranha, né? E aí eu até dei pesquisada sobre isso, né? Porque nós temos uma constância disso, né? A aranha fisicamente, o animal, a Margaret quando acorda ali pós-festa, o cabelo dela tá todo, né, super spider, e é muito interessante porque a aranha tem vários simbolismos, mas óbvio que aqui vai estar ligado com demons, e sobre isso, né, sobre o quanto
já estava sendo marcado que era a Margaret, né? Até alguns consideraram isso como uma falha de roteiro, do tipo, pô, que saco, tu ficou me enrolando o filme inteiro que ia ser a outra menina, e aí no final veio o grande plot twist que é a Margaret, sendo que óbvio que já era a Margaret desde o início. Mas eu acho que enriquece o filme o uso de simbolismos como layers, né? A gente vai aprofundando as leituras, né, do filme. Não tem como não falar na atuação da Nell, né, fazendo a Margaret, e aquela cena super homenagem a Possessão, né, e eu achei incrível, porque isso também, né, seria uma outra cena de voyeurismo, seria uma outra cena que é arriscada, e eu vi entrevistas da própria Nell, da própria diretora, falando sobre esse momento, né, de um take único, que durou 6 minutos, que a própria atriz estava muito nervosa de fazer e ficar tosco, e aí ela disse, cara, a gente já tava... eu acho que tudo se encaixou. O set tava num clima já meio pesado, porque todo mundo tava extremamente cansado naquela diária e tudo. E aí, ali na hora, ela disse assim, vou fazer e vai dar certo, e ela entrou no personagem, assim, e perdeu o medo, sabe? Ela não queria fazer uma dancinha idiota, e aí ela perdeu o medo e foi, assim, e eu achei, óbvio que a gente lembra de Possession, e eu acho que ficou super visceral, assim, ficou uma cena muito legal, muito interessante. Nós temos a super Sônia Braga nesse filme, né? E é maravilhoso vê-la num papel assim nesses filmes que tu não espera, ela não precisaria disso pra carreira dela, né? Super já consolidada, mega power, mas ela agregou demais o filme, ela é um destaquezão, é aí é que tá, né? Quando tu escolhe uma atriz fodástica, tu tem um personagem muito mais bem trabalhado, né? É uma parceria com a direção, óbvio, mas ela não sai entregando, ela tem níveis, ela tem nuances na atuação, e isso eu achei muito, assim, eu acho que a Sônia Braga realmente, não é, né, só puxar asa pro Brasil, mas eu acho que ela realmente destaca, ela engrandece muito o filme também. Gostei muito de ver o tio Roth, né, que é o cara da bruxa, né, o pai de A Bruxa, com aquele seu vozeirão super no filme. Acho que ele foi super bem como o padre Brennan, né, ele podia ter feito uma atuação mais, não sei, tentando imitar o ator original, tentando imitar aquele rolê, mas eu acho que ele foi para um caminho muito interessante, que é, não, esse padre antes do caos, né, o caos já está se estabelecendo, mas quando ele chega no filme original, a coisa já ferrou bonito, né? Então eu acho muito legal. Adorei que puxaram o Lannister, né? Pra fazer o padre do início ali, aquela conversa. Depois abre super assim, não, tá tudo bem. Atrás, né? Também me lembra o Sexto Sentido. Enfim, a primeira profecia me surpreendeu de uma forma muito positiva. Quando a gente mexe com filmes originais e clássicos do cinema, é sempre um risco, mas eu acho que eles pegaram uma via muito interessante. Acho que o final foi um tanto corrido em termos de, tá, agora muita informação, vamos completar isso porque a gente tem que emendar com o primeiro filme, mas também tem que emendar deixando uma abertura para fazer sequências daqui. Enfim, mas eu acho que não se compromete, né? Tem que. Hollywood, né? Tem que garantir pra indústria, enfim. Mas eu acho que me surpreendeu positivamente. Ele vai mais pra um rolê A Bruxa, ele é um filme mais sofisticado em termos artísticos, em termos visuais, do que, pô, quantidade de bosta que a gente tem assistido em filmes de terror ultimamente, né? Enfim, se você gostou dessa conversa, se tiveram coisas que eu não abordei aqui nesse vídeo, deixe nos comentários, vamos falar mais sobre, porque eu acho que é um filme que realmente abriu um leque de assuntos a serem debatidos. Bye!